Por acaso você sabe o tamanho do mercado de água aí quando a gente pensa no mercado de vendas para o governo? Você sabe quanto que o governo gasta aí na média por ano comprando água? Se você quer saber, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar no detalhe aí para você. Então hoje eu vou mostrar aqui para você no detalhe como que funciona aí o mercado de águas, o tamanho desse mercado, quais são os produtos que normalmente é comprado aí, não é somente um galão de 20 litros, é uma garrafinha, um copinho, 2 litros. Eu vou mostrar no detalhe o tamanho de cada um desses mercados para você. Eu vou mostrar também por região, mostrar um pouquinho a parte de preço médio e também das empresas que estão participando. O meu nome é Rodolfo dos Anjos, eu sou um especialista em vendas para o governo e eu estou aqui mostrando para você como que você consegue atuar nesse mercado tendo uma empresa ou não. E aqui nesse vídeo eu vou fazer uma análise do mercado para você. Então se esse conteúdo faz sentido para você, já dá um joinha aqui, já dá um curtir no vídeo e também já se inscreve no canal para você ficar por dentro aí de todos os vídeos que eu for liberando aí para você. Então aqui eu faço análise de mercado, eu faço estratégias para você conseguir ter sucesso nos seus pregões, nas suas dispensas. O fato é que eu vou te mostrar o passo a passo para você atingir aí o seu objetivo. Então hoje eu vou analisar aqui o mercado de água. E quando eu penso no mercado de água, imagina aí você, o mercado de água, o que envolve esse mercado? Imagina aí um banco, né? Imagina um banco, imagina uma instituição, algum órgão público. Você chegou lá, né? Você passou ali pela porta, você sentou ali para esperar, né? Você ser chamado para algum atendimento, e aí você olhou para o lado, e aí você vê lá o cafezinho e você vê aquele galão de água. Como que aquele galão chegou ali? Você já parou para pensar nisso? Então você vai numa agência bancária, tem aquele galão de água, como que aquele galão chegou ali? Foi através de um processo de licitação, né? O órgão ele faz um processo de compra para comprar tudo que ele precisa. Então qualquer órgão público ele precisa comprar as coisas. Ele precisa ali do cafezinho, ele precisa da bandeja do cafezinho, ele precisa ali da garrafa que o café vai, ele precisa do galão. E hoje nós vamos falar sobre a água, sobre o galão de água que fica ali no filtro, né? Então tudo que o órgão precisa, ele faz um processo de licitação. Então, da próxima vez que você estiver em alguma agência bancária, da próxima vez que você estiver em algum órgão público, você olhar aquele galão ali de água, você vai pensar, tem alguma empresa vendendo, né? Esse órgão, ele está comprando através de um processo de licitação e tem alguém vendendo. Mas aí eu te pergunto, você tem uma ideia de quanto que o governo gasta aí por ano comprando água? Eu quero que você faça o seguinte, coloca aqui nos comentários desse vídeo, quanto que você acha que o governo gasta por ano comprando água? Essa é uma ótima pergunta. Pensa aí em todos os órgãos públicos que tem no Brasil. Pensa aí na sua cidade, vamos aprofundar, pensa aí na sua cidade. Quantos hospitais compram água? Quantos bancos tem aí na sua cidade? Quantas instituições aí públicas tem na sua cidade? Eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar minha tela e eu vou mostrar no detalhe os dados do ano de 2019. E lembrando, né, os pregões eletrônicos, as compras do governo, elas são cíclicas. Se em algum momento aquele órgão precisou comprar água, ele já precisou no passado, né? Ele vai precisar nesse ano e também vai precisar nos próximos anos, né? Então ele sempre vai estar precisando comprar água e diversos outros tipos de produto. Então eu vou mostrar no detalhe aqui agora quanto que o governo gastou com água aí no ano de 2019. Se você chutou R$1 milhão, você errou. Se você chutou 10 milhões de reais, você acabou de errar também. Se você chutou 30 milhões de reais, olha, tenho que te dar os meus sinceros pêsames, porque você também errou. Vou compartilhar a tela aqui agora com você e olha só o valor que o governo gastou no ano de 2019 comprando água. 44 milhões de reais. E eu tenho que ser muito franco aqui com você, ele gastou mais que isso, mas para exemplificar aqui a minha pesquisa, eu tirei alguns filtros aqui para justamente eu saber aqui o detalhado do item. Depois que eu passar aqui por todo o detalhado do item, eu vou acrescentar alguns filtros aqui e aí você vai ver o valor real. Mas o fato é aqui que eu estou pesquisando por água mineral. Aqui na descrição do item, esse aqui é o painel de preços, esse aqui é o painel do governo, você pode dar uma pesquisada depois nele. Aqui eu coloco o item que eu quero pesquisar e ele faz toda essa análise aqui para mim. Ele mostra quanto que o governo gastou. Aqui no caso, eu estou colocando no ano de 2019. Mas você tem que entender o seguinte,
Se ele comprou no ano de 2019, ele vai comprar no ano de 2020, ele vai comprar no ano de 2021, porque ele sempre vai ter essa necessidade, seja para água, seja para papel, seja para qualquer produto ou serviço que ele utilize, tá? Então, no ano de 2019, foram aqui homologados 44 milhões de reais em água. Daqui a pouco já falei para você, quando eu acabar essa explicação aqui, eu vou acrescentar alguns filtros e esse valor deve chegar próximo aí dos 50 milhões de reais. Eu não vou acrescentar agora, quando eu acrescentar você vai entender o motivo. Então, quando a gente analisa aqui o mercado, quais são os itens, né, que são comprados através aí de água, né, quando a gente pesquisa por água? Nós temos o garrafão de 20 litros, né, foram 27 milhões de reais para garrafão de 20 litros, sim, aquele garrafão grandão que tem em mercado, às vezes você utiliza aí na sua casa. Então foram 27 milhões de reais em garrafão de 20 litros. Aquela garrafinha de 500 ml foram 5 milhões 436 mil reais em garrafinha. Aquela garrafa de 1,5 litro, que é um pouco maior, é normal a gente de vez em quando colocar na geladeira de casa, foram 4 milhões 102 reais. Não quer dizer que isso aqui seja para colocar na casa, não. Para colocar ali na geladeira do órgão. Aquele copinho pequenininho de 200 ml foram quase 4 milhões de reais. 3 milhões e 800 mil reais em copinho. Garrafão de 5 litros, 1 milhão e 800 mil reais. E aqui embaixo eu consigo ter uma noção por região. Por exemplo, região Centro-Oeste. Quero saber aqui em Brasília. Esse é um mercado de 3 milhões de reais aqui em Brasília. Vamos pegar no Nordeste. No Nordeste, deixa eu tirar aqui Brasília, Centro-Oeste. Esse mercado no Nordeste movimenta 13 milhões de reais. Então, se você tem uma empresa que mexe com água, uma distribuidora de água, ou se você conhece alguém que tem uma distribuidora de água, se ele não está atuando com vendas do governo, ele está por fora aí, ele não está dentro do mercado de quase 14 milhões de reais. Sério, é muito dinheiro. Vamos supor que você esteja começando aí no mercado de águas, você seja aí da Bahia, por exemplo, e você esteja começando a fazer esse trabalho agora, né? Você viu a oportunidade e quer que a sua empresa comece a trabalhar nesse mercado. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a analisar preço médio, a gente vai começar a analisar os principais players, né, as principais empresas que estão atuando, os órgãos, a gente vai conseguir fazer um overview de tudo isso. E isso você consegue gerar um valor muito grande para a sua empresa, porque você começa a entender quais são os principais órgãos que você vai vender, você começa a entender os fabricantes que estão nesse mercado, você começa a entender o preço que está sendo vendido. Então, é muito importante esses dados justamente para isso, para você fazer essa análise e se preparar. Agora pensa no seguinte, pensa que você vai fazer uma prospecção, né? Você está na Bahia também, você vai fazer uma prospecção de um fornecedor não, você vai fazer a prospecção de um parceiro, né? Você quer achar uma empresa para você fazer um trabalho de assessoria. Como é que você faria? Você faria primeiro ponto, fazer essa análise aqui, né? Você entende como que funciona o mercado. É muito importante para qualquer assessoria você fazer essa análise aqui, essa análise mais aprofundada, essa análise no detalhe. Que aí você começa a fazer um mapeamento de concorrente, os principais órgãos, você começa a gerar muito valor para o cliente que você vai fazer uma prospecção. Imagina o seguinte, você vai prospectar um cliente, isso aqui já até é uma dica de assessoria. Imagina que você vai prospectar um cliente que o cara não está atento às oportunidades e o grande concorrente dele está ganhando, está dominando esse mercado. Um grande discurso, vamos colocar assim, uma grande força que você pode ter no seu discurso é exatamente isso. Olha, o seu concorrente, ele está dominando esse mercado. Tá vendo porque para ele não tem período de crise, ele está sempre vendendo? É justamente por isso, porque ele está nesse mercado, que é um mercado sensacional, é um mercado que não tem crise e você não está. Olha só, deixa eu até te explicar um ponto mais aprofundado aqui do mercado de vendas para o governo. Quando a gente pensa em vender para o governo, ele está falando que ele quer comprar. Que fala que quer comprar, compra. E para você vender para o governo, você não precisa aumentar a sua fábrica, você não precisa contratar mais gente, você não precisa já ter o produto pronto. À medida que o governo vai vender, vai solicitando, você vai fabricando, você vai pegando seu estoque. Você não precisa comprar mais nada, você já tem aí a sua água, você só precisa vender o que você já tem. Você não precisa contratar mais gente. Diferente, eventualmente, se você for fazer uma expansão, você quiser vender mais para o mercado tradicional, você vai ter que contratar mais gente, você vai ter que aumentar o seu processo de fabricação e aí você vai ter que ter um gasto. Aqui não. Aqui o governo fala o que ele quer comprar, você simplesmente
vai lá e vende. Então esse é um argumento muito forte que você pode ter de venda quando você for fazer a assessoria, tá bom? Então entenda isso, né? Aqui no caso o órgão ele está falando que ele quer comprar e você vai lá e vende. É diferente dele ter que aumentar o processo de fabricação dele para dominar algum mercado. É muito mais fácil ele vender aqui justamente por isso. Ele não tem que ter aumento de estoque, ele não tem que contratar mais funcionário, ele não tem que gastar, né, para vender mais. Aqui ele faz a primeira venda, né, o método VCL, ele ganha primeiro o contrato, ele faz a venda, né, ele vende sem necessariamente ter o produto, depois ele vai receber o empenho, e aí quando ele recebe o empenho, aí sim que ele vai entregar lá a água, né, que é quando ele faz a compra, né, a compra do produto para vender, e depois que ele entrega, aí sim que ele lucra. V de venda, primeiro ele faz a venda, o C da compra, né, no caso a produção do cliente que você vai ter, e o L que é o lucro que ele lucra quando faz a entrega, tá bom? Então, vamos analisar aqui no detalhe, isso aí já foi alguns insights, algumas dicas que eu estou te dando pensando em assessoria, e quando você for com a sua empresa, essa análise é muito poderosa para você. Eu fiz aqui um filtro, até pulei uma etapa aqui, deixa eu voltar, vou fazer uma análise aqui da Bahia, então eu vou selecionar aqui o estado, e aqui embaixo eu vou fazer uma pesquisa aprofundada aqui da Bahia. Então aqui eu tô com várias oportunidades que aconteceram na Bahia. Eu já sei aqui valor unitário, né, do garrafão, e eu já sei aqui os fornecedores. Olha só, quem vendeu aqui foi o Robson da Silva Andrade. Aqui no caso, esses 600 garrafões aqui, quem vendeu foi o Manuel. E aí você começa a ver, olha só que legal. Esse aqui para a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Foram 18 mil garrafões a R$ 5,18. Quem vendeu foi a WSJ Comercial de Bebidas. Olha só, vamos fazer um cálculo aqui para a gente ver quanto que foi aqui. O valor total, né? 18 mil. O valor total é sempre o quantitativo pelo unitário, vezes 5,18. Um contrato aí de R$ 93 mil. Muito interessante. Quanto tempo será que uma empresa que vende água, ela demora para vender esse valor todo? Já parou para pensar nisso? Aqui nós temos um contrato de mais um de 50 mil. Quem ganhou aqui foi o Marcos Roberto Neves. Então, nesse relatório aqui, você consegue ver todas as empresas que estão fornecendo os contratos, da onde que é. E quando eu faço uma análise dessa, eu sempre olho esse aqui, 9.400, que seria, eu fico olhando aqui e pensando, 9.400 vezes 6,5, mais 61 mil. Nossa, é sensacional. E quando eu faço uma análise dessa, eu vou mostrar aqui o Siga Pregão, como que eu gosto de utilizar o Siga, que eu vou analisar o CNPJ da empresa. Vamos dar uma olhada aqui no WSJ. Vamos entrar aqui nesse pregão que ela ganhou, que eu vou pegar o CNPJ dele e vou fazer uma análise dentro do Siga. Cadê aqui? Aqui eu tenho todas as informações desse órgão, tá? Dessa compra que ele fez. A descrição do produto, o garrafão de 20 litros. Aqui no caso eu tenho o número do pregão, né, que foi um pregão eletrônico, a quantidade, o preço unitário, o preço de referência. No caso o órgão ele tinha R$ 6,50, ele queria pagar R$ 6,50 nesse pregão aqui, no valor no galão, né? E foi vendido a R$ 5,18. Isso aqui foi uma compra. Nossa, é um SRP, não é compra não, é um SRP. Aqui o CNPJ. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o CNPJ dele. E aí o que eu faço? Eu venho aqui no Siga Pregão e eu venho aqui na parte de analisar a empresa. E olha só o que eu vou ver aqui agora. Agora eu vou começar a estudar as empresas que estão atuando no mercado. Eu vou colocar aqui o CNPJ e o Siga Pregão vai fazer uma análise aqui para mim. Que tipo de análise? Ele vai trazer todos os pregões que ele participou, quanto ele já recebeu de recurso federal, aonde que ele fica, endereço. Então olha só, WSJ é uma distribuidora de água, olha só, já descobri que o cara é uma distribuidora e ele fica na Bahia mesmo. Eu não vou entrar aqui no quadro societário, acho que não vem ao caso eu ficar falando quem são os sócios da empresa, mas aqui no Siga você tem essa informação. Ele já recebeu R$ 376 mil, bem modesto, eu acho que ele deve ter começado recentemente a vender. E aqui são todos os pregões que ele já participou. Então, ele já participou de alguns pregões, 2016, eu acho que ele trabalhava antes, né, 2013, não tenho poucos pregões aqui de 2019, vamos dar mais uma olhada. Se eu clicar aqui nos pregões, eu consigo ver o quê? Consigo ver se ele ganhou, vamos entrar nesse aqui para você ter uma ideia, no Ministério da Economia.
consigo ver o que se tratou o pregão, se foi somente água, e aí eu começo a entender o que o WSJ, o que ele está participando. Então nós temos os dados históricos, né? A gente tem quem participou, a gente tem as empresas que participaram, os preços, fabricantes, então a gente consegue fazer todo um estudo. E se esse pregão ele aconteceu em 2019, ele vai acontecer em 2020, ele vai acontecer em 2021, porque o órgão, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, vai continuar precisando de água. É isso. Então aqui no Siga Pregão, eu tenho o dado histórico, né, do pregão que aconteceu em 2019. Eu consigo olhar o que aconteceu também, eu vou mostrar aqui dentro do Siga para você olhar e entender o histórico. Então, se aconteceu no passado, com certeza vai acontecer no ano atual e vai acontecer no futuro. Então esse pregão, ele foi no dia 29 de outubro de 2019. Aqui eu tenho o edital, né? O edital é sempre a regra do jogo, então aqui você consegue ver qual foi o edital e aqui eu consigo ver a ata. Né? Na ata do pregão a gente consegue ver o fornecedor, WSJ Comércio, foi um edital, ele ganhou, né, um pregão de R$ 93.240, fechou a R$ 5,18. E aí eu posso fazer aqui, né, estudando o mercado, isso aqui faz tudo parte de uma análise de mercado. Quando você for fazer uma análise do mercado, você tem que estudar os concorrentes, preço médio, todo esse histórico. Tá? Então aqui, vamos dar uma olhada em quem são as empresas que normalmente participam de pregão de água. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Como esse pregão é relativamente grande, várias empresas participaram. Várias não. 4, 5, 6 empresas participaram. Então nós temos aqui a WSJ com a Indaiá, nós temos a Master Papelaria, uma empresa aqui de papelaria, né? Se tiver um KNAI para isso, beleza, pode vender, com 1000 Fontes, Comercial Idal de Alimentos, Entre Rios, a Barreto e Carvalho com a Itagi, Cubo Ice, distribuidora com a 1000 Fontes e a Empreendedorismo Fortaleza Eireli com a Fortaleza. E quem ganhou aqui foi a WSJ. Vamos ver se foi a WSJ que ganhou no preço. WSJ ganhou no preço e beleza, ganhou, levou, deve estar entregando hoje. Então, aqui nós já temos algumas empresas que provavelmente podem participar. E eu posso pegar o CNPJ, por exemplo, da Empreendimentos Fortaleza. Eu venho mais uma vez aqui no Siga Pregão, na parte de analisar a empresa. Eu coloco o CNPJ dela aqui, se carregar. Coloco o CNPJ dela aqui. E o Siga Pregão vai fazer a análise para mim. E vai trazer o quê? As mesmas informações da WSJ, né? Da onde que ela é, quadro societário que eu não vou abrir. Uma empresa de Minas, vendendo lá na Bahia. Às vezes pode ser fronteira, ali faz sentido, né? Se fechar o preço é o que importa. Uma empresa de 2010, tem o e-mail, tem os dados aqui dela. Vamos ver se normalmente ela vende. Olha só. Uma empresa que já tem um valor considerável, né, de recursos recebidos, R$2 milhões. Então é uma empresa que às vezes pode ser um player que esteja sempre ativo ali para vender água. Às vezes quando você for fazer um trabalho de assessoria ou quando você estiver estudando, é isso que você tem que ficar atento. Quando você faz essas análises das empresas que estão atuando, você começa a ficar atento aos players, né? Poxa, aqui no caso, aqui a Empreendimentos Fortaleza, poxa, uma empresa que já tem venda, ela não deve só vender água. Aqui embaixo eu consigo ver, né, os itens que normalmente ela vende, os pregões que ela já participou. E aí você começa a botar no seu radar, beleza, Empreendimentos Fortaleza pode ser um grande player daqui. A WSJ, né, uma empresa que já vendeu, né, para a Universidade Federal lá do Recôncavo Baiano. Então, quando eu for participar desse pregão aqui, muito provavelmente a WSJ vai participar também. Muito provavelmente a Empreendimentos Fortaleza vai participar também. E muito provavelmente essas empresas aqui também vão participar novamente. Se elas vendem, se elas estão atuando, quando sair a oportunidade, elas vão participar. E aí, qual que é o seu trabalho? Seja com a sua empresa ou seja com a empresa que você vai fazer um trabalho de assessoria. Dá uma olhada no edital, né, ver o que normalmente é solicitado, ver a parte de habilitação e ver o preço. Né? Será que você consegue vender a R$ 5,18? Eu acredito que esse preço esteja excelente, tá? Pelo meu conhecimento aqui, eu atuo muito forte aqui no mercado de Brasília, na parte de água, e tenho certeza que esse preço está excelente. E aí você, com a sua empresa, você vai ver se você consegue vender ou não, e você com o seu cliente de assessoria, veja também se vocês conseguem atender ou não esse preço. Se você conseguir atender, excelente, então você já sabe que você está com um preço competitivo para participar quando você for participar desse pregão. Se você não está com preço competitivo, aí você tem que fazer uma análise para você conseguir chegar, ou mudar o fornecedor, ou melhorar algum processo de fabricação próprio. Tá? Isso aqui eu fiz análise de apenas
um pregão, né? No caso, eu teria que fazer mais algumas análises aqui. Eu gosto muito de fazer análise aqui do relatório como um todo, ver quem são as principais empresas que estão participando, por exemplo. Vamos olhar aqui. No caso, eu sempre faço download aqui do relatório e faço uma análise. Vamos olhar aqui a WSJ. Vamos ver se ela aparece. Nessa página aqui, ela apareceu 3 vezes. Beleza, então é uma empresa que está vendendo bem. Vamos dar uma olhada aqui no Manuel. O Manuel apareceu só uma vez. Vamos dar uma olhada aqui. Arraial apareceu 4 vezes. Então o que eu vou fazendo aqui? Eu vou mapeando as principais empresas que vão participando, vou entendendo como que é a atuação delas no mercado, os principais órgãos que compram, e eu vou fazendo uma análise de cada empresa que nos siga pregão. Vou fazendo esse mapeamento. Então, qual a informação que eu consigo ter para minha empresa, né, quando eu for participar, ou que eu consigo levar para o meu cliente? Olha, esse mercado aqui, ele movimentou tantos milhões, é um mercado de tantos mil reais. Então, quando você vai falar com o seu cliente, são essas informações que você tem que levar, ou você tem que gerar para sua empresa. Né? Esse é um mercado de tantos milhões de reais. Esse mercado movimentou assim assado nos últimos anos de 2019. Foram tantos milhões em garrafão. Foram tantos milhões em garrafão, foram 29 milhões de reais em garrafão. Se nós olharmos somente a região Nordeste aqui, foram 13 milhões de reais. E aí você começa a gerar muito valor para o cliente que você vai fazer assessoria ou para a sua empresa, né? Você já sabe o tamanho do mercado que você vai participar. Então, se você for entrar no mercado de águas, você é do Nordeste, você já sabe que é um mercado de 13 milhões de reais. É um mercado bem interessante para você estar atuando com a sua empresa, é um mercado bem interessante para você estar entrando com a empresa que você vai fazer um trabalho de assessoria. Se você tiver o contato ou conhecimento de alguém que venda água e não esteja atuando nesse mercado, você tem grandes chances de conseguir fechar justamente por isso. É um mercado de 13 milhões de reais. Qual empresário que não quer entrar nesse mercado? Se você aí que está me vendo aí agora, você olha esse mercado, olha o tamanho dessa oportunidade, você não está aproveitando, eu tenho certeza que você está pensando, cara, como que eu faço para entrar nisso agora? Porque é uma grande oportunidade. E se você conhece alguém que tenha uma distribuidora ou trabalhe com água e não está nesse mercado, eu tenho certeza que você está pensando, vou ligar para ele daqui a pouco. Acabando essa aula aqui, eu vou ligar para ele para a gente conversar. Porque isso é muito dinheiro que tem na mesa. E aí você entendendo o tamanho do mercado, entendendo quem são os players do mercado, fazendo uma análise da empresa, quanto que ela já recebeu, quais os mercados que ela atua, você fazendo esse tipo de análise, você consegue gerar muito valor para sua empresa ou para a empresa que você está fazendo um trabalho de assessoria. E eu tenho mais um ponto para te apresentar aqui, que são as compras que vão acontecer, o que está planejado para acontecer no ano de 2020 no segmento de água. Então nós temos planejados aí 1.449 compras. Pode ter mais que isso? Com certeza, isso aqui é o que está planejado. Tá? Os órgãos, eles tendem a fazer um planejamento anual, mas alguns acabam que se atrapalham, não conseguem entregar dentro do prazo, mas eles compram a água sim. Então, isso aqui é o que está planejado, com certeza vão acontecer mais compras. E como você pode ver, a água, para a maioria dos órgãos, é um item de prioridade alta. Para 60%, 65% dos órgãos que planejaram, a água é um item de alta prioridade. Tá? É muito mais fácil eles priorizarem a compra de água do que a compra de algum outro produto que não seja essencial. Então, o produto prioritário é um produto que tende a ser comprado mesmo. A água é essencial para qualquer órgão público, para qualquer pessoa, para falar a verdade. Então aqui, até que eu vou voltar lá atrás para mostrar para você a parte da pesquisa, como que você faz para pesquisar. Isso aqui são só as formas que são pesquisadas, né, da água. E aqui no caso meio que um mapa de calor para mostrar quais são os órgãos, né, que estão com um planejamento de compra maior. Então isso aqui é só para você ter uma ideia. Então aqui nós temos o Pará, isso é planejado. Vão acontecer mais compras? Vão acontecer com certeza, tá? Pará, e aqui nós temos Minas Gerais, são acho que os principais órgãos aí que estão com o planejamento, vamos colocar assim, em dia. Tá bom? Então fique atento, leve essas informações, vão sair tantas oportunidades para esse segmento, né, pensando em assessoria, e para sua empresa você já começa a se preparar e você vê que o mercado é realmente gigantesco. Eu vou fazer agora a análise realmente completa aqui da água. Eu não tinha acrescentado alguns filtros porque eu ia perder aqui esse detalhamento aqui de garrafão, de garrafa. Então quando você pesquisar,
acrescente sempre todas as palavras que você conheça para o produto que você quer pesquisar. Então eu vou acrescentar aqui todas as palavras. Então, como você pode ver, eu já perdi, né, aquele detalhamento e vou acrescentar aqui outras coisas, tá? Na parte de água, vai ter água mineral, água natural, tem a parte de galão também aqui que vai ter um aumento significativo quando eu acrescentar o galão. E muito provavelmente em 2020 ele tende a manter esse mesmo volume. É um mercado muito interessante, um mercado que gira muito dinheiro e que você pode estar entrando aí com a sua empresa ou com a empresa que você está fazendo assessoria. Uma análise dessa, você consegue gerar muito valor para o seu próprio negócio. Você consegue entender por onde você está caminhando, você consegue entender o tamanho do mercado, você consegue se planejar para você pegar um percentual. Eu quero que esse ano eu quero 10% de faturamento vindo desse mercado. Então você já consegue ter uma noção do tamanho. Então, por exemplo, se você for aqui vamos colocar aqui do Centro-Oeste, você quiser ter um faturamento de R$700 mil, você consegue 10% do mercado. Você já sabe que você tem que pegar 10% desse mercado. Você estuda os órgãos, estuda os concorrentes, aí você faz um plano de ação para pegar esse mercado. É plenamente possível. E pensando na parte de assessoria, você consegue gerar muito valor para o seu cliente. Imagina só você chegando com esse monte de informação por uma empresa que desconhece o mercado. Eu, como empresário, se você chegasse com toda essa quantidade de dados ricos, dados validados, tirado do próprio site do governo, então são dados fidedignos, você gera muito valor para mim. Se você chegar para mim, olha, Rodolfo, olha esse mercado aqui de água, você vende água, não está atuando nesse mercado, é um mercado que movimentou R$7 milhões ano passado, em 2019, ele tende a movimentar uma quantidade igual ou maior esse ano. Olha só, esse é o mercado. Aí você faz o seu pitch de vendas, é assim, assado, movimento. E quando eu olhar esse número de R$7 milhões, eu vou ficar impressionado. Falar, por que eu não estou nesse mercado? Essa é até a pergunta que você tem que fazer quando você for prospectar um cliente de assessoria. Por que você não está nesse mercado? Um mercado de R$7 milhões, você não quer 1 milhão, você não quer 500 mil desse mercado? Eu posso te ajudar a fazer com que você ganhe isso. É assim que você tem que fazer pensando em assessoria, tá? Então essa aqui foi uma análise que eu fiz aqui para você do mercado de água. Esse é um mercado excelente. Eu tenho clientes aqui em Brasília nesse segmento. Então, pensando em análise de mercado, o que você tem que fazer? Estudar o tamanho do mercado, os principais produtos que são comercializados nesse mercado. Você pode fazer uma análise por região, você pode fazer uma análise por estado, ver quem são os principais players, os principais concorrentes. Você consegue analisar preço médio, os principais fabricantes, tudo isso eu fiz aqui com você. Né? As principais marcas que são comercializadas, as principais empresas que estão vendendo. Então, quando você faz essa análise para a sua própria empresa, você tem um valor absurdo. Você já entra com estudo aprofundado, você já entra sabendo quem são os seus concorrentes, né? Quem vão ser os seus concorrentes. Então, isso te dá uma vantagem muito grande. Você já você entra no mercado sabendo quais são as principais marcas, você entra no mercado sabendo qual que é o preço médio. Então você consegue fazer todo um planejamento, né? Você consegue ver, poxa, o meu produto, a minha água, eu não consigo chegar em 5,18. A água que eu estou vendendo aqui eu consigo chegar em 6. Então eu tenho que prospectar algum outro fornecedor que eu consiga atender essa demanda. Ou então, caramba, a minha água eu consigo vender a R$4, beleza, eu vou ganhar muito mercado porque o meu preço está bom. E aí você vai ajustando a sua estratégia, pensando na sua empresa. Pensando pelo lado da assessoria, você consegue gerar muito valor para o cliente que você vai estar prospectando, tá bom? Espero que você tenha gostado aí dessa análise de mercado. Se você gostou, já dá o seu joinha, já dá o curtir aqui no vídeo, já se inscreve no canal para você estar recebendo todos os vídeos que eu estou fazendo. Estou falando muito de estratégia, muito de análise de mercado. E se você quer que eu analise algum outro mercado, eu estou abrindo a enquete no meu Instagram. Então, toda segunda-feira eu abro a caixa lá de sugestões e você tem a possibilidade de sugerir o mercado para eu estar fazendo uma análise. Depois eu abro, né, eu vejo quais foram as três principais sugestões de mercado. Eu abro uma enquete na nossa comunidade no Telegram. O link tanto do meu Instagram quanto da comunidade no Telegram está aqui embaixo. Depois você já entra. E nessa votação você tem a escolha aí, você consegue escolher quais das 3 principais sugestões você quer que eu analise, e a mais votada eu faço a análise e coloco aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Espero que você tenha gostado, então já deu o seu joinha, já se inscreva aqui no canal e compartilha esse conteúdo, às vezes com algum amigo seu que tenha uma distribuidora de água que não está atenta ao mercado, ou algum amigo seu, tá bom? Então é isso, já se inscreve no canal para você ficar por dentro das notificações, assina
ativa o sininho, que qualquer vídeo que eu poste você já recebe aí. Um abraço e até mais!